Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podrome QFS e hoje eu quero dar aquela dica especial para quem está querendo ir para a nuvem com Firebird ou de repente já está em nuvem, mas está sofrendo com lentidão. E a dica é o quê? Como é que eu escolheria, se eu fosse colocar sistema de banco de dados em nuvem, como é que eu escolheria qual é a arquitetura que eu quero utilizar para o meu banco de dados, certo? Então eu posso ter vários bancos de dados, tudo dentro do meu servidor em nuvem. Tudo vai depender de qual é a sua utilização. Então, quer ver como que faz isso? Dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Muito bem, então você já deve saber que eu utilizo um banco de dados em nuvem para poder fazer os testes. E o meu banco de dados em nuvem é um só, certo? Ele está dentro do servidor da Saving Cloud, que é esse servidor aqui nessa plataforma. E aqui eu tenho um servidor simples, tá? Não é nada demais aqui. Nesse botão aqui, ó, de definir topologia, eu posso mudar o meu ambiente, posso definir qual é o limite mínimo e o limite máximo de configuração que ele vai escalar. E aí, a escalabilidade do meu servidor vai mandar muito em qual é a arquitetura que eu posso utilizar do Firebird. Porque olha só, aqui eu tenho uma configuração mínima definida para um Cloudlet. No caso da Saving Cloud, a gente pode utilizar aqui, ó, um mínimo de um Cloudlet, que equivale a 128 MB de RAM e 400 MHz de CPU, certo? Com 50 GB de disco. E aí, aqui em cima, isso vai variar do seu plano, tá? E aqui eu tenho o máximo de Cloudlets que eu posso utilizar, certo? Então, no máximo ele vai utilizar 8 Cloudlets, que é equivalente a 1 GB de RAM, 3.2 GHz de CPU, beleza? Então, cada um desses aqui que eu vou aumentando, eu posso definir qual vai ser o limite inferior e superior do meu CPU. E aqui ele já me traz o valor em reais. Beleza. Mas o que isso aqui tem a ver, a escalabilidade tem a ver com o tipo de arquitetura que eu vou utilizar no Firebird? Tem tudo a ver, porque olha só, enquanto o meu servidor estiver quietinho ali, sem nenhuma utilização, eu vou estar utilizando sempre o mínimo reservado aqui de Cloudlets, que é um Cloudlet só, 128 MB de RAM, 400 MHz, só para o servidor ficar esperando ali as conexões. Conforme for aumentando a demanda do meu servidor, ele vai escalando automaticamente, certo? Isso nessa configuração do servidor. Se você não tem escalabilidade, daí não vai fazer tanta diferença. Mas aqui, o que faz de diferença? Que quanto menos o servidor utilizar de recursos, mais barato você vai pagar, certo? Então, o que acontece? Como que eu configuro o Firebird de forma que ele economize recursos quando não tem ninguém utilizando? Quando tem muita gente utilizando, o que vai acontecer? Ele vai começar a subir páginas para cache, vai começar a utilizar a memória RAM e essas páginas precisam ser liberadas assim que os seus usuários começam a se desconectar. Então o que acontece? Conforme cada usuário se desconecta, o ideal é que essa área de cache que ele estava utilizando seja desalocada da memória assim que ele sai, certo? Agora, qual é a arquitetura do Firebird que faz isso? A Classic e a Super Classic, certo? A Classic tem um problema de que ele sobe um processo para cada conexão. Isso pesa mais, isso exige mais recursos do servidor. Então, é perceptível? Depende do seu servidor. Se você quer economizar o máximo de recurso, o ideal seria a Super Classic. Por quê? Porque a Super Classic ela tem uma quantidade de processos limitada, é um processo só que vai subir, certo? Não é um para cada conexão, é um para todo mundo. E para cada conexão ele vai abrir uma thread, só com os detalhes necessários para essa conexão. Cada thread vai fazer sua alocação de cache dentro da memória. Então, no mesmo momento que um usuário se desconecta, a thread dele é derrubada e junto com essa thread que é derrubada, a área de cache também é derrubada. Isso na Super Classic, tá? A Super Server também trabalha com thread, só que o cache é compartilhado entre todo mundo, da mesma base de dados, né? Então, o que acontece? Se você tem a Super Classic configurada, e aí chega aquele horário de pico, onde todo mundo está utilizando junto, recursos diferentes, e aí cada usuário tem sua área de cache lá na Super Classic, certo? Que não é compartilhada. Beleza. Aí o seu servidor vai estar alcançando lá a utilização máxima que você definiu, ou só se for necessário, né? Se não for necessário, ele vai utilizar a quantidade que ele precisa. Mas, conforme cada usuário vai desconectando, na Super Classic ele vai desalocando essa memória que está alocada lá em cache, né? E aí, conforme ele desaloca, vai desafogando o servidor. E aí ele começa a consumir cada vez menos, baixando automaticamente o custo que você tem com o servidor. Beleza, e o que eu estou utilizando aqui? Veja bem, aqui eu tenho um banco de dados, e esse banco de dados está configurado na Super Server. Por que, Edson, que você está indicando a Super Classic e se você utiliza a Super Server? Olha só, aí cada caso é um caso, porque olha só o que eu utilizo aqui, ó. Eu tenho aqui embaixo, ó, se eu clicar nessa ferramentinha aqui, ó, vou vir aqui
no root, deixa só ele carregar aqui, ó. Vou vir em opt, vamos lá. Aí eu tenho aqui a minha pastinha de backup, que eu deixo ali, todo dia tá gerando. Pasta Firebird, e aí aqui dentro eu tenho o firebird.conf. Vamos lá, vamos abrir ele. Então aqui no meu firebird.conf eu deixei aqui com o que? Eu deixei com super, que é o super server, beleza? Por que eu deixei o super server? Porque no meu banco de dados, que é esse banco de dados em nuvem que eu passo para o pessoal, normalmente as pessoas vão acessar por um único motivo, que é o que? É esse daqui, já vou mostrar aqui para você, olha só. O meu banco de dados em nuvem, que é esse que eu estou conectando aqui agora, vamos conectar aqui, vamos lá. Ele vai abrir o que? Provavelmente ele vai abrir essa view aqui, ó, de aulas liberadas, certo? Então essa view de aulas liberadas, ela tem aqueles dados ali, ó. Deixa eu mostrar aqui os dados dela. Ela vai mostrar quais foram as aulas do YouTube que eu já publiquei até hoje, todas elas, com título, data de publicação, o link dela e o script que foi utilizado, certo? Então, basicamente as pessoas vão acessar a mesma coisa. Tem acesso a toda a outra estrutura aqui? Tem, a pessoa pode acessar toda a outra estrutura que tem aqui para poder consultar alguma coisa, mas a grande maioria está concentrada nessa view. Então, no meu caso, o Super Server fica mais tranquilo utilizar para esse caso, porque a grande maioria das pessoas vão utilizar apenas essa view. Então, a primeira pessoa que roda essa view, joga para cache, e esse cache serve para todas as outras conexões, beleza? Então, os usuários compartilham essa informação. Agora, num sistema onde várias pessoas utilizam recursos diferentes, o sistema ERP, por exemplo, tem muito recurso diferente, talvez não faça sentido você utilizar Super Server. Por quê? Porque mesmo que você compartilhe cache, aí fica aquele cache enorme da Super Server em memória, e aí as pessoas vão se desconectando, mas aquele cache está lá. Ele vai ficar lá alocado até o último usuário se desconectar. Então, quando você utiliza a Super Server, você está compartilhando o cache. Só que se não tem motivo de você compartilhar, porque os recursos que cada um usa geralmente é diferente, bem diferente um do outro, são tabelas. Ah, fulano acessa muito a tabela do financeiro, outro fulano tabela muito a tabela de venda, outro muito o de caixa, por exemplo, sei lá. Então, cada usuário tem sua particularidade, né? Cada pequenos grupos de usuários. Então, talvez não faça sentido você compartilhar o cache com todo mundo e manter o uso do servidor mais alto por conta disso, certo? Então, a Super Classic, no caso de vários bancos de dados ou de um banco de dados só, mas que existem várias utilizações diferentes, talvez compense a Super Classic. Não estou dizendo que vai compensar, certeza, mas eu indicaria que você utilizasse a Super Classic e fizesse seus testes. Beleza, e o Firebird.conf como que a gente utiliza? Firebird.conf tem que ser configurado de acordo com o seu hardware. Nesse caso aqui, olha só, a minha topologia ela vai até 1 GB de RAM, 3.2 GHz. Beleza, então quando eu for configurar o meu Firebird.conf lá no site da IBSurgeon de forma gratuita, através da calculadora deles, que parâmetros que eu vou passar lá? O mínimo ou o máximo de memória? No meu caso aqui, eu vou passar o máximo de memória disponível, por quê? Porque o limite do Firebird vai ser utilizar 1 GB de RAM, por exemplo. Mesmo que o seu servidor esteja utilizando só 128 MB, o Firebird tem liberdade de utilizar mais porque o servidor vai escalar automaticamente, certo? Conforme ele sentir necessidade, ele vai escalar automaticamente, até no máximo 1 GB. Então lá no Firebird.conf, lá no site da IBSurgeon, você vai passar os parâmetros do seu limite de utilização, certo? Então, nesse caso aqui, 1 GB de RAM que você passa, certo? Se você tiver mais limite de memória, beleza, passa o seu limite de memória, mas nunca passa esse inicial aqui, ó, porque senão o Firebird vai ficar travado nesse cara e ele nunca vai tentar escalar, certo? Tem que ser aqui, no caso, o topo que você tem aqui de permissão de uso, beleza? Agora, nunca pode ser mais do que o topo, porque se for mais do que topo, vai começar a acontecer aqueles erros de estouro de memória e tudo mais, certo? Então, para quem não configurou o Firebird.conf ainda, eu vou deixar no final do vídeo aqui o cardzinho para você poder assistir o vídeo sobre o Firebird.conf, como é que se faz a utilização da ferramenta da IBSurgeon para você configurar da melhor forma possível, beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado, espero que tenha esclarecido aí as opções que você tem. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aí, porque é extremamente importante para a relevância do canal. E se você não quer perder nada que acontece aqui no canal, não se esquece de acessar a comunidade do Telegram. Lá no Telegram eu tenho um canal onde divulgo tudo o que está acontecendo. Dou avisos, passo o link dos vídeos, qualquer live que tiver, eu sempre aviso por lá. E lá, o Telegram nunca vai falhar em te notificar. Já o YouTube e Facebook, chega um tempo que eles param de te entregar conteúdo. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.